Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo, graças a Deus, com muita alegria aqui, cheio de informações do Timão para vocês, tá? Hoje vamos falar sobre empréstimos do Corinthians com a LFU, que é a Liga Forte União, e também o adiantamento da Nike que está para cair no Timão. Dinheiro que será responsável por contratações no Corinthians e é isso que vamos falar neste vídeo, tá? Fagner pode voltar para o Corinthians, fiel? Vamos falar muito aqui sobre o Timão. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians, fiel! Vamos falar então aqui já sobre os empréstimos que o Corinthians está fazendo aí para conseguir pagar suas dívidas e também realizar algumas contratações. Esperamos ainda que possamos realizar algumas contratações quando o mercado da bola está aberto, né, fiel? Porque o Corinthians precisa reforçar, isso está mais que evidente que precisamos de algumas contratações para reforçar o nosso elenco. Osmar Stabile deu uma entrevista muito interessante no dia de ontem, onde eu já explanei aqui todos os meus pensamentos referente à entrevista, que inclusive eu gostei bastante da entrevista do presidente Osmar Stabile, né? Principalmente nas partes em que ele diz que o Corinthians não vai contratar nenhum jogador dentro daquilo que o Corinthians não possa pagar. Então mostra uma responsabilidade do presidente com o Corinthians. Outro cenário que eu pontuei foi que o presidente do Corinthians chega para trabalhar no Corinthians a partir da 1h ou 2h da tarde, porque na parte da manhã ele vai trabalhar nas suas empresas. Em outras palavras, é um presidente que tem o seu próprio sustento, tem sua própria fonte de renda, não precisa do Corinthians para aí pagar as suas pendências do dia a dia, da vida, né? Diferente de outros presidentes que esteve no Corinthians, apenas o Corinthians como sua principal fonte de renda, porque o cara não trabalhava, o cara não tinha nada, da onde ele tirava o seu sustento, da onde ele sustentava a sua família. Então, já que o cargo de presidente é sem fins lucrativos. Então eu gostei bastante da entrevista do Osmar Stabile. Vou deixar o vídeo fixado aqui no final deste vídeo. Quando acabar, ele já vai aparecer como opção para você, caso você queira saber todos os meus pensamentos referente à entrevista, que foi muito boa, tá? Fiel, o Corinthians foi aprovado pelo CORE um empréstimo com a Liga Forte União, tá, fiel? Um empréstimo que seria aí de 50 milhões de reais da Liga Forte União. Detalhe importante, o próprio Osmar Stabile em entrevista disse que a forma de negociação com a Liga Forte União não foi muito boa, porque ela te fornece uma grana no início do ano, em janeiro, e também em dezembro, tá, fiel? O que acontece? Você pega o dinheiro no início, no final e no meio. Como sobrevive um meio? Foi esse o questionamento de Osmar Stabile. E o Corinthians tenta adiantar esse dinheiro que cairia em dezembro, ele tenta adiantar para agora com a Liga Forte União. Só que tem um grande detalhe aí nessa informação. Eles só vão conceder esse empréstimo para o Corinthians, esse adiantamento, caso o Corinthians renove com eles por mais um ano. Porque o Corinthians tem contrato com eles até 2029 e o Corinthians deve renovar por mais um ano até 2030. Sendo assim, o Corinthians vai conseguir aí pegar 50 milhões de reais para suas principais despesas. Fui atrás também, fiel, sobre o adiantamento que o Corinthians teria combinado com a Nike de 100 milhões de reais. Afinal, onde está esse dinheiro? E esse dinheiro já está programado para cair nos cofres alvinegros a partir de agosto, tá, fiel? Então, no mês que vem vai cair 50 milhões da Nike e até lá a gente já vai ter conseguido mais 57 milhões de reais aí da Liga Forte União, inteirando 100 milhões de reais. Os outros 50 milhões de reais que vai cair da Nike, sobre a antecipação de 100 milhões sobre o novo acordo com a Nike, será em janeiro, tá, fiel? Será em 2026. Então, na minha humilde opinião, o Corinthians vai pegar uma grana onde vai possibilitar ele fazer algumas movimentações no mercado da bola. Não podemos esquecer também que o Corinthians conseguiu aliviar alguma grana do seu financeiro, tá? Ele conseguiu aí 2 milhões do Igor Coronado, mais 300 milhões do Alex Santana, mais 300 milhões do Giovani, só aí são 2 milhões e 600 a mais nos caixas do Corinthians, tá? Então é onde o Corinthians vai realizar algumas contratações. O Corinthians hoje, fiel, até tem caixa para pagar um bom salário para um bom jogador. O que o Corinthians não tem
É dinheiro para você ir lá pagar uma multa rescisória, para você pagar aí os direitos de contrato que o jogador tem com outro clube para trazer, porque geralmente são valores altos e disso o Corinthians não disponibiliza. Não podemos esquecer também que essa grana que vem para o Corinthians de adiantamento da Liga Forte União e da Nike não vem apenas para o mercado da bola. O Corinthians tem que acertar salários, que já está programado para os salários que vão vencer novamente, tem que acertar funcionários do clube e pagar algumas despesas do clube também, com fornecedores, tá? Então, obviamente que não vai ser tudo para contratações, mas o Corinthians pretende usar boa parte desse dinheiro para conseguir fazer algumas contratações, entre elas é o Victor Sá. Sim, fiel, o Corinthians pode comprar o Victor Sá. O Corinthians está agora em negociações avançadas para concluir as negociações com o Victor Sá graças a esse dinheiro que vai entrar. Eu não sei informar para vocês qual o valor que o Corinthians vai disponibilizar para contratar o jogador e muito menos estou aqui cravando a vinda do jogador para o Corinthians. Estou dizendo para vocês que hoje, e quando o corintianeiro diz, você pode escrever embaixo, porque você sabe que aqui é um trabalho muito sério. Hoje o Corinthians está em negociações muito avançadas com o Victor Sá, podendo sim ser o novo atacante do Corinthians, tá? Eu só não sei os valores ideais aqui para passar para vocês, os valores exatos, e por isso eu não vou chutar aqui, tá? Eu vou esperar mais um pouco essa informação chegar para mim, aí eu trago para vocês com certeza quais os valores que o Corinthians aí vai tentar comprar o Victor Sá. Obviamente que vai haver uma primeira proposta, aí o clube pede mais, aí vai virar toda aquela negociação. Mas os valores já estão sendo discutidos porque o Corinthians sabe que vai pegar essa grana. E obviamente que o Corinthians também vai tentar a contratação de outros atletas, tá, Fel? O Corinthians negocia hoje com um zagueiro, que eu não sei quem é, até hoje eu não consegui descobrir, e não vou chutar nomes aqui para vocês. O Corinthians negocia com... Aí o Corinthians tem que contratar um meia ofensivo, pelo menos ali para quebrar um galho, quando o Rodrigo Garro não jogar. O Corinthians também pretende fazer ainda 100 milhões de vendas com venda de jogadores, por o Breno Bidol segue na lista de venda do Corinthians. O Corinthians não vai medir esforços para segurar o Breno Bidol, diferente do Garro, do Yuri, e o próprio Memphis disse que já vai ficar. Então o Corinthians ainda pretende vender alguns atletas e reduzir gastos também na base, fiel. O próprio Osmar Stabile admitiu também em entrevista coletiva que vai aí dispensar muitos e muitos jogadores que na base lá estão, que nem talento tem para estar lá, que foram para lá através de propinas, é isso mesmo. O Osmar Stabile está fazendo um limpa no Corinthians, além de alguns funcionários também que devem ser dispensados do timão, que são gastos desnecessários, segundo o presidente atual, Osmar Stabile, tá? E eu vou ser bem sincero para vocês, hoje eu estou torcendo para o Osmar Stabile terminar esse mandato de presidente no Corinthians. Chega, né, Fel? O Augusto Melo estava lá, trouxe um monte de diretor e tal, trouxe a equipe dele. Aí o Augusto saiu, entrou o Osmar Stabile, trouxe os diretores e a equipe dele. Aí se ele sair de novo agora, vamos supor que o Augusto Melo ganha a votação de impeachment, aí volta todo mundo do Augusto. Aí depois sai todo mundo do Augusto de novo para entrar. Então fica uma troca de diretor financeiro, de diretor jurídico, de diretores de marketing, que o Corinthians não consegue entrosar a sua equipe externa off futebol, cara. Então tem que deixar esse pessoal do Osmar Stabile terminar esse ano no Corinthians, e o que o Corinthians não pode acontecer mais são aí notícias, vamos dizer assim, policiais, porque o Corinthians virou um assunto jornalístico policial. O Corinthians tem que ter paz, fiel. É o que o Corinthians precisa ter, paz para trabalhar. Só que está bombando algumas informações aí nos bastidores do Corinthians que o Conselho Deliberativo não pretende deixar o Osmar Stabile na presidência do Corinthians até 2026, tá? Eu trouxe a informação ontem para vocês que o Osmar Stabile na entrevista coletiva, que foi a única coisa que eu não gostei, foi a informação que ele poderia estar deixando aí esse pessoal da Renovação e Transparência cuidar mais, não quis envolver nas questões de dinheiro do cartão corporativo de Duílio Monteiro Alves, de Andrei Sanches. Então eles não queriam deixando esse pessoal mais de lado, né? Não querendo bater de frente com o Conselho Deliberativo. E se o Conselho Deliberativo lançar um presidente, dificilmente o Osmar Stabile vai continuar no cargo,
porque eles têm a maioria dos votos, tá? Então quem que eles lançar lá vai ganhar, tá, fiel? Então eu espero que eles possam apoiar o Osmar Stabile para o Osmar Stabile terminar esse mandato no Corinthians, tá? Então, tem essas informações para trazer para vocês, inclusive referente também ao Fagner, tá, fiel? Essa diretoria atual do Osmar Stabile demonstrou interesse na volta do lateral Fagner para o Corinthians. Ah, corintianeiro, como assim? Na gestão Augusto Melo foi onde o Fagner foi negociado com o Cruzeiro, tá, fiel? Onde ele foi negociado. A diretoria atual diz lamentar o negócio feito por Augusto Melo e estão querendo a volta do Fagner, que tem contrato com o Corinthians até o final de 2026. Que inclusive o Mateuzinho veio como titular do Corinthians, mas não conseguiu se firmar totalmente como o nosso lateral principal, tá? E o Léo Maná não corresponde às expectativas e não tem um lateral hoje que chega no Corinthians, um lateral bom para ser esse lateral que vai brigar posição com o Mateuzinho ou quem sabe ser até titular. Com tudo isso, o Corinthians pretende ainda repatriar o Fagner novamente, o lateral que já tem 36 anos de idade, fiel. Quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre isso, se você acha uma boa o Corinthians trazer o Fagner de volta. Fagner que fez história no Corinthians, jogou muita bola, foi lá onde ele conseguiu jogar. Foi lá que ele conseguiu ser convocado pela seleção brasileira, fazendo ótimas e ótimas partidas pelo Corinthians, tá? Eu vou dar a minha opinião sincera sobre isso. O problema de você repatriar o Fagner, lógico que o Fagner hoje ele é bem melhor do que o Léo Maná. O problema não é você trazer o Fagner de volta. O problema real hoje é o Fagner aceitar ser reserva. Porque se chega o Dorival Júnior, analisa os treinos do Fagner e entende que o Fagner tem que ser reserva do Mateuzinho ou que vai brigar de frente com o Mateuzinho, mas por enquanto será na reserva, o Fagner não aceitaria com bons olhos esse banco de reservas. Foi esse um dos motivos do Fagner também ter ido para o Cruzeiro, tá? Então eu acho que, na minha humilde opinião, o Fagner estava jogando no Corinthians apenas com um nome. Deixa o Fagner encostadinho lá no Cruzeiro, até porque a vontade do jogador é permanecer no clube do Cruzeiro, tá? Fagner hoje não vê com bons olhos uma volta para o Corinthians. A única coisa que o Corinthians tem que desvincular é ficar pagando o salário do Fagner para ele jogar lá. Isso tem que ser negociado imediatamente, já que ele tem contrato até o final de 2026. O Fagner não continuar no Corinthians. O Corinthians não continuar pagando os salários do Fagner. Se for para pagar o salário do Fagner para ele jogar em outro time, então ele vem para cá. Os direitos federativos é do Corinthians. O Cruzeiro que faça uma nova negociação e compre o Fagner do Corinthians, tá? Porque o Fagner ainda tem contrato com o Corinthians até o final de 2026. Mas e você? Quer a volta do Fagner, Fel? Comenta aí, o espaço é de vocês. A partir de hoje eu vou começar a responder todos os comentários novamente, tá? Já trouxe aí para vocês explicações, porque o corintianeiro estava afastado aí em trazer 2 vídeos diários, estava trazendo apenas um, mais na parte da tarde. Agora voltamos aqui com força total para vocês. Então, Victor Sá em negociações encaminhadas com o Corinthians, bastante avançadas. Fagner podendo voltar para o timão e empréstimos que podem acontecer no Corinthians a qualquer momento, tá? Então, quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Hoje à tarde tem mais vídeo aqui para vocês, tá, fiel? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!